Olá pessoal, tudo bem? Novamente então para mais uma aula aí de filosofia. Hoje nós trabalharemos aí as páginas 409 a 411 dos seguintes conteúdos que estão ali. Isso, livro 1, tá? Encerrando esse livro 1. Immanuel Kant e o conhecimento, a segunda revolução copernicana e a questão do fenômeno e a coisa em si. Então, tranquilamente aí, vão pegando o material, vão colocando do ladinho para que a gente possa dar início. Beleza? Então, bons estudos para todos. Vão anotando as dúvidas. Qualquer coisa, pode me perguntar lá no nosso grupo, ok? Então, pessoal, nós começamos ali pela página 405. E aí, aliás, na página 409. E na página 409 vocês têm logo de início ali as principais obras de Kant foram a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. A primeira, então, ela vai abordar a questão do conhecimento e a segunda, a questão da ética. Então, ali sobre a questão da razão pura, a filosofia de Kant, ela vai então buscar um significado específico. Quando Kant usa essa palavra crítica, ela vai se referir à questão da necessidade de primeiro perguntar-se de qual que é o limite da razão. Isto é, o que ela realmente pode conhecer antes mesmo de iniciar o processo de conhecimento. Então, para Kant, pessoal, não vão se esquecer disso, e aí eu peço que vocês anotem isso aí no materialzinho de vocês, tá? Anotem isso no material de vocês. Para Kant, existem 3 modos de se conhecer algo. O primeiro deles, eu vou bem devagarzinho para que vocês possam anotar aí. O primeiro deles é a questão da sensibilidade, e isso acontece então pelo entendimento discursivo e também pela razão. Então, as 3 formas de se chegar a um conhecimento, de se chegar a conhecer algo, esses 3 modos: pela sensibilidade, pelo entendimento, entendimento discursivo, e pela razão, entendimento discursivo, sensibilidade e razão. Quando ele fala sobre a questão da razão, ele utiliza a expressão razão pura, na qual pura significa aquela que trabalha com princípios a priori. O que é o a priori? É aqueles princípios que independem da questão da experiência. Então a gente pode dizer assim que o puro em Kant quer dizer a priori, que foi gerado inicialmente então lá na nossa mente. Não vão se esquecer disso aí, por favor, tá? Não se esqueçam disso aí. Então, as 3 regras lá na razão, na crítica da razão pura de Kant, o indivíduo vai desenvolver então o seu conhecimento através da sensibilidade, do entendimento discursivo e pela razão e pela questão da razão. Kant ele é considerado um dos últimos filósofos da modernidade e sua teoria tem influência relevante para a produção filosófica de seu tempo e também para a posterior. Então, Kant, que vai ser um filósofo ali do século XVIII, né? Kant viveu entre 1724 a 1804, ele vai ter um desenvolvimento filosófico que vai tanto influenciar naquele período, e também o conhecimento de Kant ele é muito utilizado posteriormente. Então não se esqueçam disso aí. E o professor ia se esquecendo ali de falar sobre a questão da razão prática, né? Então, sobre a questão da razão prática, eu quero que vocês guardem o seguinte: a razão prática, então, ela não é oposta à razão pura. E sim, ela é um tipo de razão pura. Portanto, é uma razão pura prática. Assim também encontra o seu fundamento a priori, isto é, antes da experiência.
Guardem isso aí. E outro ponto que eu quero que vocês guardem é o seguinte, que a razão pura, ali na crítica da razão, né, fazendo ênfase aí a questão da crítica da razão, a razão pura, ela vai se ater à questão do conhecimento racional. E já a razão prática, ela vai se ocupar do conhecimento moral. Então, para Kant, códigos morais são ideias inatas, ideias que são a priori. Então, a filosofia de Kant tenta responder a seguinte questão: como é possível o conhecimento? E ele vai responder, então, essa questão do seguinte modo: o conhecimento é possível porque o ser humano possui as faculdades, isso é, capacidades, possíveis para conhecê-lo. Mas aí vem aquela questão, né? Como que Kant vai chegar a essa determinada conclusão? Será que ela é uma conclusão simples? Então a gente vai ver o passo a passo disso aí. Então, segundo ele, segundo Kant, então, para se chegar ao conhecimento, existem duas possibilidades. Uma vai ser a questão da sensibilidade e a outra vai ser a questão do entendimento. A sensibilidade, por meio da sensibilidade, os objetos são percebidos pela intuição. E por meio do entendimento, os objetos são pensados nos conceitos. Então vamos entender que ao falar de sensibilidade, Kant está se referindo ao modo passivo ou receptivo pelo qual as pessoas são afetadas pelos objetos. E quando ele fala sobre intuição, ele se refere à maneira direta com a qual nos relacionamos com os objetos. Então, o pensamento de Kant, de alguma forma, aproxima-se do pensamento racionalista e do empirista, tá? Só que eu quero que vocês guardem bem isso. Kant ele vai se aproximar do conhecimento racional e do conhecimento empírico, mas ele desenvolve uma própria linguagem, uma própria formação de entendimento sobre a questão da geração de conhecimento. Porque ele tenta unir os dois tipos de conhecimento, o a priori e o posteriori. Ele vai dizer que um depende do outro. Então, eles estão interligados para gerarem esse conhecimento. Então, podemos afirmar que, para Kant, a razão sem a experiência é vazia, e a experiência sem a razão, ela é cega. Ambos os conhecimentos estão interligados, um vai depender do outro. Ou seja, o a priori depende do a posteriori, e o a posteriori depende do a priori. Mudando o slide ali, falando sobre a questão da página 410, nós falaremos então sobre a questão da segunda revolução copernicana. Lá em 1543 morria então o matemático Nicolau Copérnico. Durante esse mesmo ano era publicada sua obra chamada Da Revolução das Esferas Celestes, em que Copérnico ele vai apresentar sua famosa teoria. O Sol é o centro do sistema solar e a Terra e os demais planetas é que vão girar então ao redor do Sol. Podemos fazer uma analogia dessa teoria com a filosofia de Kant. Antes dele, concebia-se o sujeito como girando em torno de um objeto, sendo este o centro da atenção. Com Kant acontece uma inversão. O sujeito, então, ele passa a ser o centro do conhecimento e o objeto para orbitar em torno dele. Então, em Kant, vai idealizar, então, essa ideia de que o ser humano ele está no centro de tudo e que todas as coisas vão acontecer por prática do ser humano. Então, tudo aquilo que vai acontecer de transformação na natureza, tudo aquilo que vai acontecer de transformação é causado por ações do ser humano. Então, o centro de tudo se torna o homem, o agente principal da causa das transformações que nós temos no meio natural. Então, no pensamento kantiano, fala-se em uma segunda revolução copernicana. Por quê? Porque, segundo Kant, os filósofos que vieram antes deles, eles cometiam um engano. Eles afirmavam ou tentavam explicar a realidade.
E para Kant, a primeira coisa a se fazer era, antes de explicar a realidade, era entender o que é a razão e a experiência, questionando-se sobre o que ambas podem ou não conhecer. Então, o centro de tudo era o homem e ali o poder de transformação que ele tinha no meio da natureza. E esse homem compreendendo o que ele podia conhecer, o que ele podia fazer através da capacidade de conhecimento dele, o que ele podia gerar de transformação com a capacidade de conhecimento dele. E a partir do momento que o indivíduo, então, ele conseguia fazer a compreensão do que é a razão, né, do que é a capacidade de conhecimento do homem e o que isso pode gerar lá por meio das experiências, né, através daquilo que a gente vai tendo contato, através daquilo que a gente vai observando, ele conseguia se questionar, então, de como é que ele deveria fazer, de como é que ele deveria realizar a sua obra, as suas transformações. Então, segundo Kant, isso era primordial para a questão da evolução e para a questão do desenvolvimento da sociedade. E nós temos que lembrar assim, que Kant, ele é um filósofo iluminista. E Kant ele vai acreditar na questão do progresso, no desenvolvimento da ciência, na questão do progresso humano. E ele acreditava que esse progresso ele estaria disponível para todos. Tanto é que nós chegaremos no século XX com Kant recebendo uma enxurrada de crítica dos pensadores do século XX com relação ao modo com que Kant pensava, com o modo como é que Kant desenvolvia suas teorias. Tá? Porque muitos vão criticar essa questão da forma de pensar de Kant a respeito do desenvolvimento do progresso. Então aí em Kant ele defendia o seguinte, que o processo de se chegar ao conhecimento do mundo deveria se colocar a razão no centro de tudo. Então quem que é o centro de tudo? É o homem, né? E aí o homem buscar estudar criteriosamente sobre a questão das suas capacidades e dos seus limites de conhecimento sobre o mundo. Então Kant ele também oferece uma diferenciação na questão dos modos de conhecer, como eu já falei anteriormente, sobre o modo de conhecer se é possível o conhecimento por meio a priori e se é possível o conhecimento por meio a posteriori. Ele faz o quê? Ele faz a união desses dois tipos de conhecimento. Então, para ele é possível conhecimento através dos dois modos. Eu necessito do a priori para obter um resultado a posteriori. E eu preciso do a posteriori para gerar um conhecimento a priori. Porque senão, essas formas de pensamento elas ficarão vagas. Não vou conseguir desenvolver um conhecimento sem a união do a priori e o a posteriori. Então guardem isso. Kant ele tem como método de desenvolvimento o a priori e o a posteriori juntos. Então ele vai se diferenciar da questão dos filósofos que vieram e que diziam assim, eu sou um pensador racionalista. Eu entendo que tudo que vai partir da questão das minhas ideias para gerar uma experiência. Isso aí era pensamento lá de Descartes, por exemplo. E também o Kant ia contra então a questão do entendimento de John Locke, que para Locke o conhecimento se dava através das experiências, era aquilo que eu ia recebendo das experiências que ia produzindo na minha mente. Então Kant vem depois e fala assim, não, eu vou juntar tudo isso aí vai me dar esse poder de conhecimento. Beleza? E aí agora caminhando aí para o nosso final aí, nós temos o fenômeno e a coisa em si. No desenvolvimento de sua teoria, Kant nos apresenta uma questão. A razão pode conhecer apenas aquilo que se apresenta para ela? Aquilo que não se apresenta à pessoa por meio da experiência e é estruturado por ela por meio de duas categorias, o espaço e o tempo, em outras palavras, tudo aquilo que é perceptível. Guardem bem isso então, pessoal. Para Kant, a razão só vai poder conhecer alguma coisa
O indivíduo só vai poder conhecer alguma coisa por aquilo que se apresenta, tá? Então eu tenho que ter algo que vai ser criado para que eu possa conhecer. Aquilo que não se apresenta à razão, ele é incognoscível, ou seja, não pode ser conhecido. Então eu preciso, para gerar um conhecimento, de algo que seja apresentado para mim. Se não for apresentado para mim, eu não tenho como gerar nenhum tipo de conhecimento. Em outras palavras, então, eu vou conhecer aquilo que é perceptível, aquilo que eu observo. Que interessante, né? Ó, eu vou observar aquilo, aliás, eu vou conhecer aquilo que eu observo. Então ele está fazendo uso dos dois modos que eu tinha acabado de dizer, o a priori e o a posteriori. E aí, para encerrar, Kant fala assim: o tempo é um bom exemplo para compreender o que ele fala a respeito da coisa em si, pois é um elemento que não se apresenta à razão de modo físico como um fenômeno. Tá? Não é algo material, a questão temporal. Né? Nós não observamos essa questão temporal do tempo, mas ele está aí presente. Ele está aí presente porque nós temos, por exemplo, a questão da mudança dos dias, né? Nós temos a questão da relação dia e noite, nós temos a própria questão do tempo, quando a gente pensa na questão das nossas vidas, no nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Então aí fica um exemplo de como que acontece esse desenvolvimento do conhecimento para Kant. A união, então, do fenômeno com a união da coisa em si, ou seja, do a priori com aquela questão que vai se desenvolver, tá? Então eu tenho que ter o perceptível para me gerar um conhecimento, mas o tempo ele acaba então se tornando perceptível? Com certeza, porque eu vou observando as mudanças que estão acontecendo. Como eu falei, dia e noite, como eu falei, a minha vida, né, as próprias transformações pelo qual a vida vai passando, pelo qual nós vamos nos desenvolvendo, ganhando conhecimento, gerando conhecimento. Enfim, então Kant traz essa questão da relação entre o fenômeno e a coisa em si. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, anotem ali as dúvidas, me encaminhem lá no grupo do WhatsApp e a gente vai caminhando dessa maneira, enquanto não é possível o nosso retorno para a sala de aula. Pessoal, tenham aí uma boa semana, que logo logo a gente possa se reencontrar novamente. Espero que todos tenham aí feito as anotações necessárias e qualquer dúvida o professor está à disposição. É isso, tchau, tchau, boa semana e até a próxima.